O cachorro esperou pacientemente por 4 longos anos, e o que aconteceu depois vai emocionar você profundamente, talvez até as lágrimas. Durante esses anos de espera, ele permaneceu firme no mesmo lugar, olhando fixamente para a estrada à sua frente, como se nada mais no mundo fosse capaz de distraí-lo. Fiel e inabalável, ele nunca perdeu a esperança de que sua família voltaria para buscá-lo. Finalmente, após todo esse tempo, um carro parou diante da casa envelhecida, pondo fim à sua longa espera e à angústia que o acompanhava. O que aconteceu a seguir é um verdadeiro golpe no coração, revelando a força de um amor que jamais se apagou. Em uma pequena cidade chamada Vestman, a vida seguia devagar, como se o tempo tivesse sido pausado. As ruas tranquilas eram cercadas pela sombra das árvores, criando uma paisagem que exalava paz. O ritmo da cidade contrastava de forma impressionante com a correria frenética do mundo exterior. Era uma manhã cinzenta e silenciosa, com uma leve névoa cobrindo o chão, quando o herói apareceu pela primeira vez. Ninguém sabia ao certo de onde ele tinha vindo. Um dia, ele simplesmente estava lá, sentado na calçada de uma casa que parecia estar abandonada há muitos anos, um local onde o tempo parecia ter deixado sua marca. O herói da história era um Golden Retriever. Sua pelagem brilhava em tons dourados quentes, mesmo em dias nublados, especialmente quando o sol se infiltrava timidamente pelas nuvens. Seus olhos, profundos e vivos, eram como janelas para a alma, refletindo um mundo de sentimentos que palavras não podiam expressar. O que mais chamava a atenção das pessoas, no entanto, era a sua determinação. Ele ficava sentado ali, firme, como se estivesse esperando alguém que lhe prometeu voltar. Seu olhar fixo e esperançoso falava de uma lealdade inabalável, como se a sua missão na vida fosse esperar, sem nunca perder a fé. Os primeiros a notá-lo foram os vizinhos. No início, acharam que ele estava perdido, um cachorro sem dono, e aguardaram pacientemente que alguém viesse resgatá-lo. Mas os dias se transformaram em semanas, e logo ficou claro que o herói não estava esperando por qualquer pessoa. Ele havia escolhido aquele lugar, e sua presença ali parecia ter um significado profundo, algo que nem mesmo o tempo ou os acontecimentos podiam apagar. Seus olhos sempre buscavam algo, ou alguém, familiar. Ele raramente se afastava da casa, como se aquela fosse uma espécie de altar sagrado para ele, algo que ele não poderia abandonar. Dona Clara, uma senhora idosa da casa ao lado, foi uma das primeiras a perceber o sofrimento silencioso do cachorro e começou a levar comida e água para ele, na esperança de conquistar sua confiança. O herói a observava com um olhar gentil, cheio de gratidão e ternura, mas continuava em seu posto, afastando-se apenas para aceitar o alimento. Após comer, ele sempre voltava para a varanda e retomava sua vigília, como se quisesse dizer, através de suas ações, que jamais abandonaria aquele lugar, que ele tinha uma missão a cumprir ali. Com o passar do tempo, a história do herói se espalhou por toda a cidade, transformando-se em uma lenda local. A figura do cachorro vigilante tornou-se parte da identidade de Vestman. As crianças, com seus olhos curiosos, paravam todos os dias para observá-lo, enquanto os adultos especulavam sobre quem ou o que ele estaria esperando. Alguns vizinhos discutiam se ele fora abandonado de propósito, enquanto outros se perguntavam se algo trágico havia acontecido com seus donos. A verdade era que ninguém sabia o motivo de sua espera, mas todos sentiam que aquilo tinha um significado maior. Apesar dos rumores e das perguntas não respondidas, o herói permaneceu firme, tocando o coração de todos que o conheciam. Sua lealdade inabalável mexia com a alma das pessoas, e alguns moradores, comovidos pela sua fidelidade, tentaram oferecer-lhe um novo lar. Um homem chamado Dom até colocou uma coleira nele, tentando levá-lo para casa.
No entanto, todas as vezes, o herói, com um olhar de tristeza e determinação, voltava para a casa abandonada, como se soubesse que ali estava seu destino. Com o tempo, o herói passou a ser uma presença constante na vida de Westman. As pessoas frequentemente paravam para levar comida, água ou até mesmo para sentar ao seu lado, compartilhando do seu silencioso aguardo. Todos se perguntavam o que o mantinha ali, o que o atraía para aquela casa. Que imagens surgiam em sua mente enquanto ele olhava para a distância? O que alimentava sua esperança e o impedia de desistir? Enquanto o interesse e o carinho dos moradores por ele cresciam a cada dia, Sol, uma menina enérgica de 7 anos, com uma curiosidade insaciável, não foi exceção. Ela morava a poucos quarteirões da casa abandonada e passava por ela todos os dias no caminho para a escola. Não demorou muito para que Sol notasse o vigilante Golden Retriever, sempre atento, com sua postura serena e digna. Fascinada, ela começava a sentir que havia algo de muito especial naquele cachorro. De longe, Sol o observava, intrigada pelo comportamento silencioso e misterioso do herói. Sua mãe, ao contar as histórias sobre como a família do cachorro havia desaparecido anos atrás, tentava explicar o que acontecera. Mas para Sol, ouvir essas histórias não era suficiente. Ela sentia que precisava conhecer o herói pessoalmente, entender sua história e descobrir o que fazia o cachorro continuar ali, na calçada, dia após dia, esperando. Após uma semana observando-o de longe, Sol finalmente reuniu coragem para se aproximar. Em uma manhã de sábado, sob o tímido brilho do sol, ela sentou-se na calçada, a poucos metros do herói, com petiscos para cães em mãos. O cachorro notou sua presença e, pela primeira vez, um leve brilho de curiosidade apareceu em seus olhos. Embora ainda estivesse cauteloso, a conexão silenciosa entre eles começava a se formar, e o herói parecia, enfim, começar a entender que alguém estava, finalmente, disposta a compartilhar de sua espera. Respirando fundo, Sol estendeu um petisco e disse suavemente: "Oi, herói, quer um lanchinho?" Sua voz era calma e amigável. O herói, ainda desconfiado, aproximou-se com cuidado e pegou o petisco de sua mão. Enquanto ele mastigava, Sol começou a conversar com ele, falando sobre sua escola, seus amigos e o quanto amava cachorros. O herói ouvia atentamente e, aos poucos, sua desconfiança começou a diminuir. Com o tempo, o herói acostumou-se à presença de Sol. Ela o acariciava gentilmente e ele, às vezes, fechava os olhos, como se estivesse aproveitando um momento raro de alívio em meio ao seu eterno aguardo. As visitas de Sol tornaram-se parte de sua rotina diária. Depois da escola, ela levava petiscos e, às vezes, um cobertor ou uma bola. Embora o herói raramente brincasse, parecia apreciar a companhia dela. A confiança entre os dois crescia a cada encontro, e Sol passava horas ao lado dele, conversando enquanto ele mantinha o olhar atento em direção à estrada. Certo dia, enquanto o acariciava, Sol percebeu uma mudança no comportamento do herói. Ele se levantou de repente, caminhou até a porta da casa e a empurrou com o focinho, fazendo as dobradiças rangerem levemente. Ele olhou para Sol, como se a estivesse convidando a segui-lo. Movida pela curiosidade, Sol entrou atrás dele. O interior da casa era como uma cápsula do tempo, cheio de poeira e impregnado pelo cheiro de abandono. A sala de estar, intocada por anos, continha móveis antigos e uma mesa coberta de papéis e fotografias. O herói levou Sol até um canto, onde uma caixa de brinquedos estava escondida. Era uma conexão com sua vida passada e as memórias que ele guardava. Sol pegou um dos brinquedos e seu olhar caiu sobre uma pequena pilha de fotografias em preto e branco, amareladas pelo tempo. Nas fotos, Dom aparecia ao lado de sua família, um casal sorridente e um menino com mais ou menos a mesma idade de Sol. As emoções transbordaram em Sol, enquanto ela examinava as imagens.
percebendo que Dom tinha sido imensamente amado por sua família. Essa era a sua família, não era, Dom? Sussurrou Sol, com a voz tremendo de emoção. Dom tocou levemente uma das fotografias com o focinho, como se confirmasse que aquelas pessoas eram o centro do seu mundo. Ao observar as fotos, Sol sentiu que por trás do olhar firme de Dom havia uma história profunda. Determinada a ajudar o amigo, ela traçou um plano para descobrir a verdade sobre a família dele. Apesar da pouca idade e de não compreender plenamente toda a complexidade da situação, ela entendia a importância da espera de Dom e estava disposta a fazer o possível para ajudá-lo. Naquele dia, ao sair da velha casa, Sol fez uma promessa sincera a si mesma: ajudar Dom a encontrar a paz que ele merecia. Assim começou uma amizade profunda e uma ligação inquebrável entre uma menina e um cão, que, apesar de tudo, continuava acreditando no retorno de sua família. Na manhã seguinte, Sol não conseguia parar de pensar em Dom. As imagens do cão e de seus antigos donos não saíam de sua mente. Ela sabia que Dom ainda esperava pela volta deles, mas não conseguia entender por que não haviam retornado. Movida por uma nova determinação, ela decidiu investigar o passado de Dom. Sol contou seu plano à mãe, que ficou comovida com a história e começou a perguntar aos vizinhos sobre a família de Dom. Com as fotos antigas em mãos, Sol foi até a casa de Clara, uma das moradoras mais antigas de Westman. Senhora Clara, a senhora se lembra de quem vivia naquela casa abandonada antes de Dom aparecer? Perguntou Sol, segurando cuidadosamente as fotos. A senhora Clara observou as imagens atentamente, franzindo a testa ao tentar se lembrar. Ah, sim, agora me lembro. Era a família Williams. Um casal adorável e o filho pequeno que era encantador. Eles se mudaram de repente, anos atrás. Ouvi algo sobre um acidente trágico, mas nunca soube detalhes. Ao ouvir sobre o acidente, Sol sentiu um aperto no coração. A senhora sabe o que aconteceu com eles? Perguntou ela insistente. A senhora Clara suspirou profundamente. Dizem que foi um acidente de carro. Alguns acham que o carro saiu da estrada perto daqui. Outros acreditam que eles se mudaram por causa da tragédia. Não sei ao certo. A casa ficou vazia logo depois e então Dom apareceu. Embora algumas peças do quebra-cabeça estivessem começando a se encaixar, Sol ainda não tinha uma visão clara da história. Inspirada por suas descobertas, ela se aprofundou na investigação. Com a ajuda da mãe, Sol foi até a biblioteca local, onde encontraram uma pequena notícia de jornal sobre um grave acidente de carro envolvendo um veículo que correspondia à descrição do carro da família Williams. No entanto, o artigo não mencionava o destino da família. Sol não desistiu. Com a ajuda dos vizinhos, ela começou a espalhar folhetos e mensagens sobre Dom, contando a história do cão leal que esperava por sua família desaparecida. Ela pedia qualquer informação sobre a família Williams. A história de Dom tocou os corações de muitas pessoas, e jovens e idosos paravam para conversar com Sol, oferecendo não apenas apoio moral, mas às vezes pistas valiosas. Dias depois, Sol encontrou uma pista importante. A senhora Thompson, que morava em Westman há mais de 2 décadas, mencionou um parente distante da família Williams que vivia em uma cidade próxima. Esse parente, como descobriram, estava em contato com a família anos após a tragédia. Com essa nova informação, Sol e seus vizinhos convenceram os pais dela a levar Dom para encontrar essa pessoa, na esperança de que ela pudesse esclarecer o paradeiro da família Williams. Em um dia ensolarado, Sol, seus pais e alguns vizinhos embarcaram na viagem, levando Dom com eles. A cidade para onde foram era acolhedora e charmosa, mas o coração de Sol batia acelerado com a expectativa do que poderiam descobrir. Após horas de busca, eles finalmente encontraram o Sr. Reed, primo distante da antiga família de Dom. O Sr. Reed ficou surpreso ao ver Dom e, ao ouvir a história contada por Sol,
e seus acompanhantes, os companheiros de Dom ficaram profundamente emocionados. Seu rosto foi coberto pelas mãos para esconder as lágrimas. Ele explicou que a família Williams enfrentou tempos difíceis após o acidente e se mudou para bem longe. Segundo ele, Dom provavelmente fugiu em meio ao caos, sem saber que a família o deixara involuntariamente para trás. Apesar disso, agora havia uma chance real de reuni-lo novamente com sua família. O Sr. Reed prometeu ajudar nas buscas e informou que a família havia se mudado para outra cidade, bastante distante de Westman. Essa perspectiva inspirou Sol, que sentiu ainda mais responsabilidade em ajudar. Com o apoio de seus pais, vizinhos e do próprio Sr. Reed, ela começou a organizar uma busca em larga escala. A história de Dom já havia tocado muitos corações em sua cidade, mas Sol queria que fosse ouvida em todos os lugares. Ela escreveu uma carta detalhada, contando sobre a lealdade de Dom e o compromisso silencioso que ele parecia guardar. Anexou algumas fotos antigas encontradas na casa e, com a ajuda dos pais, começou a divulgar sua história em jornais locais, sites e mídias sociais. O objetivo era claro: espalhar a história de Dom o máximo possível na esperança de encontrar informações sobre o paradeiro da família. Os dias seguintes foram cheios de esperança e expectativa. Os moradores de Westman se uniram à missão, desejando sinceramente que Dom pudesse se reunir com sua família. Algumas semanas depois, os esforços começaram a dar frutos. Jornais locais deram destaque à história e ela ganhou ainda mais alcance. A ampla divulgação trouxe uma onda de respostas, aproximando-os cada vez mais de encontrar a família Williams. Enquanto isso, Dom permanecia sentado calmamente na varanda da velha casa, aparentemente alheio à agitação em torno dele. Sol o visitava todos os dias, compartilhando as novidades. "Logo você estará com eles", sussurrava ela, acariciando sua cabeça enquanto segurava as próprias emoções. Certo dia, sob uma chuva leve, o telefone tocou na casa de Sol. Sua mãe atendeu e, ao ouvir a notícia, cobriu a boca em choque. A família Williams havia sido encontrada. Eles estavam vivendo em outra cidade, tentando reconstruir suas vidas após o terrível acidente. Comovidos, imediatamente pediram o endereço para ir ao encontro de Dom. A notícia de um final feliz espalhou-se rapidamente pela cidade. No dia seguinte, uma multidão se reuniu em frente à casa de Dom. Estavam lá Sol, seus pais, a senhora Clara e muitos outros moradores. Dom, percebendo a emoção ao seu redor, ficou inquieto, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Quando o carro parou em frente à casa, uma ansiosa dupla desceu dele. Seus olhos encontraram os de Dom, e sem hesitar, eles correram em sua direção. Dom congelou por um instante, mas, ao ouvir a voz familiar, reconheceu imediatamente seus donos. Com um impulso de alegria, ele correu para os braços abertos deles. Sua dona o abraçou com força, enquanto lágrimas rolavam por seu rosto. Por um momento, parecia que o tempo havia parado. Anos de espera, saudade e dor da separação se dissiparam naquele instante emocionante. Sol e os vizinhos assistiram à cena em respeitoso silêncio. Dom choramingava suavemente enquanto recebia carinhos e abraços. Entre lágrimas, sua dona sussurrou: "Nós nunca paramos de procurar por você, e você esperou por nós o tempo todo." A cena tocou até mesmo os corações mais endurecidos, e muitos não conseguiram conter as lágrimas. Dom, a personificação da lealdade, finalmente estava de volta ao lar. Sua devoção inabalável e amor haviam reunido sua família novamente. Embora Sol sentisse uma leve tristeza por se despedir de Dom, ela sabia que era a decisão certa.
Graças a ela, esse reencontro emocionante aconteceu. A felicidade nos olhos de Dawn mostrava que todo o esforço valeu a pena. Com profunda satisfação, ela observava Dawn, sabendo que desempenhou um papel essencial na reconstrução de laços que resistiram a tantas provações. O reencontro de Dawn com sua família foi um momento comovente de emoções verdadeiras. A senhora Williams abraçava Dawn com força, repetindo seu nome entre lágrimas. Você esteve aqui o tempo todo, meu querido. Você nunca desistiu. Carinhosamente acariciando sua cabeça, Dawn respondia com um suave gemido, como se compreendesse. A felicidade de Dawn ao rever sua família superou todas as expectativas, marcando um final verdadeiramente emocionante. Sol observava a cena, seu coração cheio de uma mistura complexa de sentimentos. Nesse momento, Clara aproximou-se dela e, suavemente colocando a mão em seu ombro, disse: "Tudo isso é graças a você, querida. Você devolveu Dawn à sua família." Sol, com os olhos marejados, sabia que, apesar da despedida iminente, sua decisão foi a correta. Quando a senhora Williams e seu marido finalmente soltaram Dawn de seus braços, voltaram-se para Sol. "Não temos palavras para expressar nossa gratidão. Sem você, nunca teríamos encontrado nosso Dawn", disseram com profunda emoção. As palavras dos dois reafirmaram a certeza de Sol de que fez a escolha certa. O senhor Williams, com um olhar genuinamente grato, acrescentou: "Dawn sempre foi parte da nossa família, mas agora entendemos que ele também faz parte de Westman, e especialmente da sua vida." Como se percebesse a importância do momento, Dawn aproximou-se de Sol e descansou a cabeça em seu peito. Emocionada, Sol abraçou-o uma última vez, sentindo sua respiração quente. "Sentirei sua falta, Dawn, mas sei que agora você será feliz", sussurrou ela, acariciando sua pelagem. Dawn, como se compreendesse suas palavras, deitou-se brevemente aos seus pés, fechou os olhos em um adeus silencioso e, em seguida, voltou-se para sua família. Quando a família Williams se preparava para partir, os moradores da cidade se reuniram para se despedir. Alguns acenavam com lenços, outros secavam discretamente as lágrimas. Dawn olhava pela janela do carro, seus olhos encontrando os de Sol pela última vez. À medida que o veículo desaparecia no horizonte, passando pelo local onde Dawn pacientemente esperou pela família, Sol sentiu o peso da despedida, mas também uma profunda realização. Ela sabia que Dawn agora estava exatamente onde deveria estar, com aqueles que ele amava. Nos dias que se seguiram, a quietude da casa onde Dawn viveu parecia ensurdecedora para Sol. Ela sentia falta de seu fiel companheiro, mas era confortada pela certeza de que ele estava feliz e amado. Esse entendimento trouxe um tipo especial de consolo, algo que ela guardava apenas para si mesma. Com o tempo, o legado de Dawn continuou vivo em Westman. A pequena cidade, antes discreta, tornou-se conhecida como o Lar do Cão, que nunca perdeu a esperança. Visitantes de outras localidades vinham conhecer o lugar onde Dawn esperou fielmente. Inspirada por sua história, Sol dedicou-se a ajudar animais abandonados. Ela começou a visitar abrigos e organizou campanhas para promover a adoção de pets. Junto com os vizinhos, realizava eventos para encontrar lares para cães e gatos que, como Dawn, também sonhavam com uma família. Westman transformou-se em uma comunidade unida pela crença na lealdade e no amor incondicional. Em memória de Dawn, os moradores instalaram uma pequena placa na casa onde ele esperou por tantos anos. Na superfície dourada lia-se: "Aqui, Dawn, o fiel cão, mostrou ao mundo a verdadeira essência da lealdade e da esperança." Embora Dawn estivesse agora longe de Westman, seu espírito permanecia no coração de todos que liam aquelas palavras. A placa tornou-se um lembrete eterno de um cão que, contra todas as adversidades, nunca desistiu.
Ele se tornou mais do que apenas um animal de estimação. Dom tornou-se um símbolo para a comunidade que, graças a ele, entendeu a profundidade do amor incondicional. E você foi tocado por essa história. O que teria feito se estivesse no lugar de Sol? Teria mantido Dom com você ou escolhido devolvê-lo à sua família? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Lembre-se, nunca desista e permaneça fiel às suas convicções. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tenha um excelente dia.